Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo, né? E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Jesus Cristo, sobre o Natal. Está chegando o Natal, né? Quantos natais você já viveu? E eu já vivi um monte, né? Um monte, sempre com muita festa, muito teatro na igreja, coral, né? Cânticos. Mas esse ano vai ser um ano diferente. Estamos no meio de uma pandemia e todos têm se perguntado como eu vou passar o Natal, com quem que eu vou passar, como vai ser. Ontem conversei com uma amiga e ela disse que durante toda a vida dela, ela passou em uma casa cheia, muitos familiares, e que esse ano ela vai passar sozinha com a sua filha. Momento mais solitário, né? O Natal está se pronunciando, mas é importante, é uma oportunidade da gente pensar, né, no verdadeiro significado do Natal. Que lugar que Jesus tem ocupado na minha festa de Natal, na minha vida. Mateus, capítulo 1, fala sobre isso, fala sobre o nascimento de Jesus. E é muito lindo porque Mateus ele se reporta, né, a promessas de Deus, promessas que Deus fez 750 anos antes. Né? Ele diz assim lá em Mateus 1, 21 a 23, que Jesus ia nascer e que tudo estava acontecendo de modo a cumprir a promessa de Deus que fez ao profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que Jesus nasceria de uma virgem. Logo depois também, Miqueias fala que Jesus nasceria numa pequena vila chamada Belém, pequena vila da Judéia. E no versículo 23 do capítulo 1 de Mateus diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso é tremendo e maravilhoso. A gente conhece a história. Jesus nasceu em Belém, viveu, cresceu, e quando ele chegou aos 30 anos, começou seu ministério. E ele morreu e ressuscitou. E ele disse, ele prometeu para mim e para você, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui comigo hoje, está aí com você. Né? Ele fala em Mateus 28, 20, que ele não nos deixaria, que ele é Deus Emanuel, Deus conosco, um Deus que se importa, que está presente na nossa vida. Mas, quando a gente vê a história de Deus e toda a história da igreja, né, nos últimos 2020 anos, a gente vê Deus dividiu a história no antes de Cristo e depois de Cristo. O incrédulo mais ferrenho, quando ele vai fazer um negócio, vai se casar, ele assina documento dizendo que o ano é 2020, depois do nascimento de Cristo. Tanta coisa foi escrita a respeito de Jesus, tanta coisa. Mas a grande verdade é que, apesar de tudo isso, ele é pouco conhecido. Eu acho tremenda a experiência que os apóstolos tiveram em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Os discípulos estão com Jesus e Jesus fala, vamos atravessar o lago. E eles atravessam o lago e quando eles estão atravessando, né, começa a vir uma tempestade de vento e as ondas começam a se levantarem. E daí Jesus está dormindo e os discípulos apavorados acordam Jesus e falam, olha, nós vamos afundar. E Jesus, então, ele repreende o vento e a fúria da água e tudo cessa e diz a palavra que veio a bonança. Os discípulos se olham e se perguntam, quem é esse? Quem é esse que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Eles estão cheios de medo e admiração, segundo o que diz Lucas nesse texto, né? Quem é esse? Os discípulos estavam andando com Jesus, mas pouco conheciam de Jesus. E
uma vez, em 2012, eu vi um tipo de estudo assim, e eu quis fazer o meu, né? Quem é esse? Quem é esse? E eu então escrevi um texto, e eu vou deixar para vocês nos comentários, que diz assim: para todo aquele que crê em Jesus, que confia nele. Jesus, ele é o extraordinário, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus que ouve, Deus que vê, Deus que participa, que se importa, Deus que transforma a história. Jesus é o descanso para o sobrecarregado, é a saúde, a cura, é a esperança para o enfermo, a cura do corpo, a cura da alma. Jesus é a rocha que firma os passos de quem vacila. Jesus é a paz, é a própria paz, transmite paz ao nosso coração, alegria. Jesus é a resposta que tanto precisamos. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o perdão que tanto preciso. Jesus é o único caminho que me leva ao Pai. Ele é Jesus. Ele é meu Salvador, meu Senhor, o Santo que se deu por mim e por você. Jesus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para viver comigo e com você na eternidade. Coisa tremenda, né? O texto é mais longo, eu resumi, mas olha, esse é o nosso Jesus. E esse ano, o lema da igreja, da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia é: nós existimos para fazer Jesus conhecido. É verdade, como isso é necessário, como Jesus precisa ser mais conhecido. Mas, meus amados, eu tenho pensado muito nisso. Eu só posso dar, oferecer aquilo que eu tenho. Se eu quero fazer Jesus conhecido, né, eu tenho que conhecer Jesus. Como eu tenho sido esse conhecimento de Jesus na minha vida, essa experiência com Ele? Porque se Jesus é o meu bom pastor, às vezes eu me preocupo tanto com o amanhã. Porque se Jesus é a minha segurança, por que eu fico com medo? Se Jesus é a nossa paz, por que tantos tomam medicamentos para dormir? E eu fiquei pensando no nosso Deus, né? Deus é tremendo, Ele não cobra desempenho, Ele nos entende, Ele sabe a nossa natureza, a nossa fragilidade. Ele sabe o quanto que nós precisamos da transformação que só Ele pode dar. Um Deus que transforma, um Deus que muda, né? Mas Ele não nos cobra diferença por nós. Não somos nós que vamos conseguir mudar, mas é Ele em nós. Para isso, nós temos que estar na presença dEle, para sermos transformados, né? Em Oséias 6, fala assim: volta para o Senhor, conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. Ele é o Deus que cura, que transforma, que nos dá uma nova história. Lembra de Pedro? Pedro era um dos que estavam no barco se perguntando quem é esse. E Pedro, quando Jesus estava lá no Sinédrio sendo julgado, ele estava com medo, assustado, negou Jesus 3 vezes. Mas depois disso, o olhar transformador de Jesus, Pedro, olha para Jesus e ele começa a ser transformado, ele se arrepende, ele se entrega na presença de Deus, aquele Pedro, cheio de vontade, muitas vezes como eu e você, cheio de eu faço, eu aconteço, eu sei. Ele se submete com humildade na presença de Jesus e Jesus transforma. Aquele Pedro de covarde, medíocre, medroso, ele se transforma num homem intrépido, um pregador da palavra com autoridade. Ele fala perante os líderes religiosos da época, perante milhares de pessoas. Ele não tem mais medo, porque ele conhece a Jesus agora de uma forma íntima, pessoal. Aqui dentro não é a letra, a palavra, mas é a forma pessoal. E eu fico me perguntando, como eu faço isso? Para eu conhecer o Senhor, eu tenho que me relacionar com Ele. E o instrumento é a oração em que eu entro na presença do Senhor, eu te desabafo, eu entrego a minha causa, eu trago a palavra dEle no meu coração. Orar é relacionamento, e a gente só se relaciona
com quem a gente conhece. E a gente só vai conhecer se a gente se relacionar. Não é verdade? Então nós temos que buscar esse Deus que a gente conhece pela palavra, para conhecê-lo de uma forma íntima, integral no nosso coração. Daí quando os ventos nos forem contrários, né? Quando os ventos acontecerem, as tempestades na nossa vida, nós vamos experimentar, né? Essa transformação na prática, a coragem, a força. Né? Em Salmos 56, Davi fala assim: quando me vem o temor, eu hei de confiar no Senhor, porque eu bem sei, Davi fala nesse salmo, que Deus é por mim, que Deus é conosco, esse é o nosso Deus. Salmo 66, 20 fala: Deus não rejeita quem o busca, que nós busquemos mais a Deus em oração. Ele está presente, é Deus conosco, mas nós precisamos interagir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus quer cear comigo e com você. Ele quer entrar na nossa vida, transformar a nossa história. Que a gente possa ouvir a voz dele. Ele está falando comigo agora, está falando com você agora. Ore mais, me busque mais. E eu vou entrar, vou cear com você, vou transformar a sua história. Que a gente possa fazer isso. E quando isso aí é algo pessoal, interior, intransferível. Não está para a gente medir, mas está para a gente perceber. Todos perceberam que Pedro tinha estado com Jesus, que Pedro tinha um relacionamento com Jesus. Ah, meu Pai, que a gente possa fazer isso, que eu possa e você também. Ser uma pessoa transformada. Porque uma pessoa transformada transforma o meio em que vive. Acaba se tornando um agente transformador de Deus. Uma pessoa transformada é uma ferramenta para recomeços na vida de outras pessoas, devolver a esperança para quem não tem, fazer Jesus conhecido. Não sou eu, é Deus. Essa dependência que Pedro aprendeu, que eu e você aprendamos mais do que nunca, porque eu nada posso. Eu não posso fazer Jesus conhecido se eu não conhecê-lo, que eu possa buscá-lo. Deus conosco, para sermos aqui representante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de você ser instrumento de Deus, agente de Deus, embaixador de Deus, para fazer Jesus conhecido. Que isso aconteça na minha vida e na sua, essa transformação, para divulgarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ai, eu quero muito isso na minha vida. Você também? Então, vamos começar a procurar mais Jesus, a ouvir a palavra dele, a nos submetermos para sermos transformados, tratados e sermos usados por ele para fazer Jesus conhecido. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua história. E que 2021, no Natal de 2021, a gente esteja mais perto do Senhor, conhecendo mais a Ele. E tenhamos tido uma experiência ao longo desse ano em fazer Jesus conhecido. Um grande abraço, Feliz Natal a todos. E até a próxima, se Deus quiser.